Oi pessoal, eu sou a professora Andréia Mota do blog conversadeportuguês.com.br e esta é a nossa aula sobre como aproveitar os textos motivadores na redação no Enem. Sobre o que nós falaremos? Sobre a língua portuguesa no Enem, a matriz de referência da redação, a estrutura do texto dissertativo argumentativo e como aproveitar os textos motivadores. Se você já é meu seguidor, aqui no canal ou lá no blog, você já sabe que nós temos já disponibilizado um vídeo sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Por isto, nós não vamos nos deter tanto a este detalhe. Nosso foco hoje são os textos motivadores. O que você precisa estudar de língua portuguesa para o Enem? Ortografia, concordância, regência, pontuação, colocação e coesão e coerência textuais. Por que eu estou dizendo estes pontos? Você vai falar sobre isso, Andréia? Não, nós não falaremos sobre tudo isso. A intenção é que este seja um vídeo curto de no máximo 15 minutos. Mas é apenas para você se lembrar o que você precisa estudar, sem ficar com medo de precisar revisar toda a matéria da sua vida. Não é para você estudar tudo que você viu ao longo de 3 ou 4 anos de ensino médio. Nesta e nas outras aulas nós falaremos um pouco mais sobre isto. Hoje eu vou mostrar como você pode aproveitar os textos motivadores. Daqui a algum tempo eu publicarei também aulas sobre estes outros assuntos. Eu não sei se já contei para vocês, mas eu sou voluntária em um pré-vestibular comunitário. E o canal, assim como o blog, tem por objetivo atender às dúvidas dos meus leitores e às dúvidas principalmente dos meus alunos na escola e no pré, ok? Eu quero falar sobre a matriz de referência do Enem. Aqui nós vamos falar sobre as habilidades e competências. Você já deve ter observado que lá no manual de redação do Enem, e se você nunca viu, não se preocupe, porque eu vou disponibilizar o arquivo em PDF para você. Lá você vai ver que o que você precisa saber está dividido entre habilidades e competências. O que são habilidades e competências? Habilidade é aquilo que você é capaz de fazer. Competência é como você exerce tal habilidade. Por exemplo, se você já está no ensino médio, você é alguém que já sabe ler e escrever. Ler e escrever é a sua habilidade. Contudo, qual é a sua competência ao realizar estas tarefas? Ao ler, você compreende bem o que você leu? Como você escreve? Você domina a norma padrão da língua portuguesa? É isto que o Enem vai avaliar em você e na sua redação. Quais são as competências cobradas na redação do Enem? A competência 1, você precisa demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Na competência 2, você precisa demonstrar que leu e compreendeu a redação, ou seja, o tema proposto para a redação. Lembra que eu falei ainda há pouco? A sua habilidade é ler, a sua competência é a sua compreensão daquilo que você leu. Então, vamos lá? A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Muita atenção a esta competência. Na competência 2, você pode zerar a sua redação inteira. Qual é a nota que você pode tirar na redação? Até 1000. Por que 1000? De onde saem esses 1000 pontos? Note que são 5 competências. Você vai tirar 1000, porque cada uma destas competências vale 200 pontos. Qual é a competência 3? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Na competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E no 5, uma proposta de intervenção para o tema abordado. Eu já falei sobre propostas de intervenção em uma outra aula e, como eu disse anteriormente, colocarei o link desta aula para você lá, para você.
Como elaborar o nosso texto dissertativo argumentativo? Vamos lembrar um pouco sobre o que é dissertar? Veja aí o enunciado das provas do Enem nos últimos anos. Ele é bem parecido, só muda o tema. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo. Veja que eu mudei a cor aqui para lembrar a você que esta é a competência 2. Na modalidade escrita formal da língua portuguesa, competência 1. Sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Competência 2. Você leu o tema, você compreendeu o que é para fazer, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Competência 5. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Competências 3 e 4. O que vem a ser dissertar? Dissertar é você expor um assunto de maneira bastante metódica e abrangente. Você não vai ser tão abrangente assim, porque você só tem 30 linhas para falar sobre isso. E você vai defender o seu ponto de vista. Por isto, nós dizemos que é um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai expor um assunto, organizar os seus argumentos e defender a sua opinião. Qual é a estrutura básica da redação, Andréa? Eu não vi a primeira aula, estou chegando agora, não sei. Introdução, desenvolvimento, conclusão é o básico. Mas como é que o seu texto progride? É só decorar que tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Não. Como é que o seu texto progride na redação para o Enem? Tema e problema, apresentação da sua tese, ou seja, o seu ponto de vista, argumentos que defendam a sua tese e propostas de intervenção. E aí sim, já estamos na metade da nossa aula. Como vamos usar os textos da prova sem copiar? Por que eu coloquei isso sem copiar? Porque, veja só, algumas ações fazem seu texto ser considerado como nota 0. Eu separei 3 dessas ações que correspondem à nossa aula de hoje. Você não pode fugir do tema. Fuga ao tema significa que você leu e não entendeu. Portanto, você não correspondeu à competência 2, que é da compreensão de texto. Não obedeceu à estrutura, é a mesma competência e pode ocorrer de você copiar trechos integralmente da proposta de redação ou das outras questões. Como você não vai fazer isso? Leia o tema, leia os textos motivadores, identifique os tópicos frasais em cada texto. Tópico frasal já está disponível para você em uma outra aula que eu postei lá no blog. Vou colocar o link aqui. E, se possível, identifique em cada texto motivador a tese e os argumentos. Esta é a prova do Enem 2019. Eu vou colocar o PDF para você no link, aqui embaixo na descrição, uma necessidade de ler. O que eu quero que você preste atenção? Na prova do Enem, a gente sempre tem um texto que traz dados. Então, qual é o meu desafio para você hoje? Você vai abrir o link com o PDF e você vai tentar escrever, vai tentar transformar um dos dados dessa prova em um texto extenso. Então, repare que aqui eu tenho uma série de dados. Olha o que a gente observa aí. O texto do Enem 2019, o tema, era a utilização da internet, com base nas pesquisas da internet no Brasil em 2016. Qual é o meu desafio? Escolha uma dessas informações e escreva um pequeno parágrafo. Selecione qualquer uma. A gente dá isso nome de parágrafos. Eu trouxe para você 3 opções. Primeira possibilidade para usar esses dados que estão aqui, falando sobre o uso da internet de acordo com a variação de sexo masculino ou feminino. Então, reparem. Primeira possibilidade, 65,5% das pessoas que utilizam a internet no Brasil são mulheres.
No Brasil, 85% dos usuários, este dado, são jovens de 18 a 24 anos. Terceira possibilidade, apenas 69,3% dos entrevistados usam a internet apenas para enviar ou receber e-mails. Então, a sua tarefa vai ser pegar este texto, vai ser ler toda a prova que eu vou disponibilizar para você e tentar transcrever apenas um dos dados do texto 3 em uma frase. Você vai parafrasear, você vai escrever com as suas palavras. Eu espero que você tenha gostado desta aula super rápida. Eu trago para você uma redação nota 1000 para você também conferir como uma candidata do Enem fez isto. Ela usou que estratégias? Alusões históricas, paráfrase dos textos motivadores. Eu copiei esse texto lá da cartilha do participante da redação Enem 2019. Olha o que ela diz aqui. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Eu quero que você abra o PDF com a redação do Enem e leia essa redação completa. Esta redação nota 1000 está disponibilizada lá no manual. Eu não inventei nada. É uma redação real de uma candidata real que tirou nota 1000. Eu quero que você leia toda a redação dela e identifique em quais trechos daquela redação ela utilizou trechos do texto motivador. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou a professora Andréa Mota, do blog conversadeportuguês.com.br e eu espero você aqui no canal para a nossa próxima aula.